Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, e entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isso é, para que juntamente convosco eu seja também encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. De modo que, do que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus aplique assim sua palavra nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, à tua igreja nessa noite. Não permita, ó Pai, que eu atrapalhe a exposição da tua palavra, mas que seja, ó Deus, as tuas palavras para a tua igreja. Que seja, ó Deus, a pregação, ó Deus, e o anúncio do teu evangelho, ó Deus, que possa encontrar espaço nos corações de cada um nessa noite. Assim nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante porque ela vai condensar vários assuntos. Quando estudamos, por exemplo, sobre eleição, sobre pecado, sobre graça, sobre arrependimento, nós consultamos a carta de Paulo aos Romanos. Seu autor é o apóstolo Paulo, que escreveu a carta por volta do ano 58 depois de Cristo. E ela foi provavelmente escrita ali ao final da terceira viagem missionária de Paulo. Se você quiser saber mais sobre isso, depois leia Atos capítulo 20 e Romanos 16. Paulo escreveu várias cartas. Ele era um apóstolo muito preocupado com a saúde da igreja, com a condição espiritual em que as igrejas que ele fundara se encontravam. Durante suas viagens e também na prisão, ele escreveu várias cartas. Cartas para corrigir problemas, como temos as cartas aos Coríntios. Cartas também orientadoras, como a carta aos Efésios e também aos Colossenses, e cartas de agradecimento, como é o caso da carta aos Filipenses, em que Paulo ali dá graças a Deus pelos irmãos que intercedem por ele e também o sustentam enquanto ele está na prisão. Além disso, também ele escreveu cartas preparando uma futura visita, como é o caso da carta aos Romanos. Das cartas paulinas, Romanos é a primeira carta que compõe o cânon bíblico, enquanto que a primeira carta que o apóstolo escreveu foi aos Gálatas e também aos Tessalonicenses ali no ano de 49 depois de Cristo. Romanos, como a gente falou no início, é a epístola que condensa todas as verdades fundamentais da Escritura. E não é à toa que ela teve um papel fundamental na história da igreja ao longo dos séculos. E ela sempre foi muito lida e muito apreciada. João Crisóstomo, por exemplo, que foi um bispo cristão do século V depois de Cristo, ele dizia que a carta aos Romanos era tão extraordinária que ele ouvia ela pelo menos 2 vezes por semana.
Santo Agostinho, que foi um teólogo importante do século V também depois de Cristo, ele era um filósofo erudito que vivia numa vida imoral e dissoluta. Certa tarde estava ali aflito, na sua alma inquieta, sentado num jardim, quando de repente uma criança chega perto dele, com a escritura ele entrega, dizendo: toma e lê. Agostinho, então, movido por aquela curiosidade, chega em casa e lê Romanos capítulo 13, versículo 13, que diz: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. E ali, a verdade de Deus resplandeceu para Agostinho. Não somente isso, mas também Agostinho refutou vários ensinos de Pelágio a partir da exposição da carta aos Romanos. Ela foi a base e o alicerce sobre o qual a fé da igreja foi mantida. Todos também sabemos e conhecemos a história de Lutero, que ao ler Romanos descobriu ali o verdadeiro significado da justiça de Deus. E que a justiça do justo não é uma obra sua, mas é um dom de Deus. Por isso a fé e a justificação do pecador são um dom gratuito, são obras de Deus. Pela obra de Cristo na cruz somos declarados justos. Nos seus escritos, Lutero, quando comenta sobre Romanos, ele fala que ao descobrir essa verdade, ele ali sentiu que havia nascido de novo, porque agora as escamas dos seus olhos haviam sido tiradas e ele agora finalmente entendia o evangelho da graça e da glória do Senhor. Tem outros exemplos que poderíamos citar aqui, como John Wesley e John Bunyan, que haviam lido os sermões de Lutero em Romanos e também foram ali transformados por esses sermões. Poderíamos aqui dar vários exemplos, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a tônica da carta aos Romanos é a tônica da salvação. E é isso que Paulo vai escrever em vários pontos. Mas vamos começar falando para quem o Paulo escreve. Quem são esses cristãos que o apóstolo ali endereça a sua carta? Como o próprio título da carta sugere, são os cristãos em Roma. E ali em Roma havia judeus que eram convertidos, alguns dos quais eram parentes do apóstolo Paulo, gentios, escravos que haviam se tornado cristãos. E dos versículos 18 a 19, a gente tem uma ideia também de como era Roma naquela época. Uma cidade que era entregue ali à dissolução, à imoralidade. Roma era sede de um governo imperial poderoso. O Império Romano, na época de Paulo, ele ia de Portugal até o Oriente Médio, do sul da Inglaterra até o norte da África. Então era um império extremamente gigantesco, poderoso e influente. Então, naturalmente, muita gente, Roma era uma cidade cosmopolita, então muita gente vinha e passava ali pela cidade, pela capital do Império Romano. A igreja de Roma ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, nem também pelo apóstolo Pedro, mas nós temos algumas pistas de como a igreja surgiu. Como é que esses cristãos foram parar lá? Como é que essa igreja surgiu em Roma? Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver ali vários religiosos, judeus e prosélitos, que tinham subido para a festa de Pentecostes em Jerusalém. E alguns deles tinham vindo de Roma. Provavelmente, daqueles 3 mil que foram convertidos pela pregação de Pedro, eram de Roma, voltaram para a sua cidade e ali compartilharam das boas novas do Evangelho. Assim surgiu a igreja em Roma. Roma, por ser essa cidade cosmopolita, então, muita gente passava por ali, muita gente ficava nessa cidade, e ali o evangelho foi sendo compartilhado, e a igreja do Senhor começou ali a surgir, a brotar e a se desenvolver. Então, Paulo escreve a carta para esses irmãos que estavam ali em Roma. Por que Paulo escreve essa carta aos romanos? Nós falamos que a tônica da carta é a salvação, por quê? Porque é o evangelho, as boas novas de alegria, e esse é o assunto que nós vamos falar essa noite. A razão para Paulo escrever uma carta aos romanos está no capítulo 11. Observe o que o apóstolo nos diz. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então, Paulo escreve a carta aos romanos para compartilhar do evangelho da graça, para falar sobre a salvação e também preparar uma futura visita ali aos irmãos em Roma. Essa visita não aconteceu, tendo em vista que o apóstolo foi preso e ficou preso ali em Roma durante aproximadamente 2 anos. Então, Paulo escreve com o intuito de fortalecer aqueles cristãos. Por quê? Porque havia vários falsos mestres, principalmente judaizantes, que levavam pessoas à apostasia. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Embora você seja convertido, nascido de novo, você pode estar em perigo. Por quê?
Porque há pessoas que andam muitas vezes por aí empregando palavras muitas vezes polidas, argumentos sofisticados, palavras inteligentes, que podem levar qualquer um a um vento de doutrina. Então Paulo escreve a esses irmãos para encorajá-los, para confortá-los e também para prepará-los a fim de não se desviarem da fé. Ser convertido não basta. Você precisa ser edificado. Você precisa ser fortalecido. E é isso que nós vamos falar essa noite, né? Uma vida que é moldada pelo Evangelho. Essa carta, né, esse trecho que nós lemos, nós dividimos ele em 3 partes. Se você reparar, dos versículos 1 até o versículo 7, Paulo faz uma grande introdução, uma introdução epistolar, que é característico das cartas de Paulo. Se você ler a carta aos Gálatas, aos Filipenses, ele sempre escreve, né, sempre inicia as cartas se apresentando como Paulo apóstolo e saudando os irmãos também nas igrejas. Mas observe, porém, que essa introdução é um pouco longa e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Em seguida, dos versículos 8 ao 15, Paulo faz alguns votos, que nós vamos também falar logo a seguir. E logo após, os versículos 16 ao 17, ele declara ali a tese central da sua carta, que é o não se envergonhar do Evangelho, porque ele é a justiça de Deus e o justo viverá pela fé. Vamos falar da introdução, desses versículos 1 até o versículo 7. A partir da sua apresentação, Paulo começa ali a mostrar diferentes aspectos do que seria a vida evangélica, né? Do que é a vida de alguém que é moldado pelo Evangelho, de alguém que é transformado pelo Evangelho. E aí, ao comentar sobre a sua motivação de escrever a carta, Paulo mostra como que o Evangelho molda as nossas motivações, como que ele transforma as nossas motivações. Observe que, na sua apresentação, como é que Paulo se coloca? Se você ler a partir do versículo 1, ele coloca Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. E aí ele discorre, a partir dos próximos 6 versículos, sobre essa apresentação. E é muito interessante porque dos versículos 1 ao 6, nós temos a apresentação de Paulo, mas Paulo, de fato, só aparece no versículo 1, quando ele fala que é apóstolo separado para o Evangelho. E aqui nós temos, irmãos, uma primeira pista do que Paulo quer dizer com isso. Porque o assunto da carta não é Paulo. O assunto é o Evangelho para o qual Paulo foi separado. Esse Evangelho que molda, que transforma. Por isso que ele usa a expressão servo de Jesus Cristo aqui, que é literalmente escravo, porque ele não está falando de si mesmo, ele está falando do Evangelho. Paulo é alguém que foi separado para o Evangelho de Deus. Quem ele é, não interessa. O que interessa é o Evangelho de Deus, é a razão ali da sua vida. E qual é o assunto desse Evangelho? Os versículos 3 e 4 nos fala acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. O assunto do Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que humanamente nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Quem é Jesus? Não é só Jesus uma pessoa, mas é o Filho. O Evangelho tem relação com o aparecimento do Filho de Deus. E sendo Jesus o Filho, ele pode revelar a nós a relação que ele tem com o Pai e nos introduzir nesse relacionamento. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar que nós somos predestinados para a adoção de filhos. Como que nós experimentamos essa adoção? Por meio do Filho. E através da obra de Cristo na cruz, da sua ressurreição, nós nos tornamos coparticipantes da posição elevada do Filho. Nós somos, portanto, adotados. E assim, os direitos e os benefícios do Filho, que o Filho tem com o Pai, nós também agora somos participantes, adotados, incluídos nessa nova aliança. Por isso é tão importante que Cristo seja o Filho de Deus. E é por isso que também formas de fé que até respeitam Jesus, mas não reconhecem Jesus como Filho de Deus, são falsas. São movimentos que rejeitam a filiação divina de Cristo e incorrem no erro antigo, que é o arianismo, que a igreja rejeitou desde os primeiros séculos. Agora veja comigo o versículo 4, quando Paulo fala, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este é um fato central que todos nós, como cristãos, proclamamos. Cristo ressuscitou
dentre os mortos. E por isso nós sabemos quando e onde Deus se revelou na história. Abra comigo Atos, capítulo 17, versículos 29 ao 31. Nós vamos passear para alguns textos nessa noite, começando por Atos, capítulo 17. Atos 17 é quando Paulo sobe ali em Atenas, no Areópago, para pregar. Veja o que diz a partir do versículo 29 desse capítulo. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Paulo fala isso porque os atenienses eram pagãos e então cultuavam imagens. Inclusive, há um fabricante de ídolos, que era Demétrio, que estava furioso com a pregação de Paulo, porque as pessoas ouviam a pregação e viam que Deus não estava ali naquelas imagens, e aí muitos não compravam mais ídolos. Por isso que Paulo fala que não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou alguma coisa que você pode ali personificar no objeto que você constrói. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ordena agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então essa é a essência da pregação de Paulo, em todo lugar que ele ia. Que a ressurreição de Cristo, fato na história, é o grande cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Que o sinal de Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, e a demonstração também de que ele é o Filho de Deus. São três verdades inseparáveis da pregação de Paulo que ele vai sempre anunciar nas suas cartas. Dessa realidade de que Jesus é o Filho de Deus, de que somos adotados e que ele ressuscitou dentre os mortos, deriva a graça e o apostolado. Não é isso que Paulo fala no versículo 5? Paulo agora ele é comissionado ao apostolado para pregar esse evangelho. E aqui ele está se referindo, no capítulo 1 de Romanos, versículo 5, ao episódio que, quando ele se converteu. Veja o que diz o versículo 5. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Então, dessa realidade que Jesus é o Filho de Deus, é ungido de Deus, de que nós somos adotados por ele, de que nós somos agora, ressuscitaremos com ele, porque assim ele ressuscitou, deriva a autoridade de Paulo como apóstolo para pregar a palavra. Paulo foi salvo, como nós lemos em Atos capítulo 9, e comissionado para realizar a missão apostólica no mundo. Agora veja comigo o final dos versículos 5 e 6. A fim de conduzir todos os gentios à obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Nós que fomos eleitos e separados entre os gentios, somos chamados para ser de Cristo. Mas ser o quê? Sermos servos, discípulos, seguidores, aqueles que a cada dia buscam se parecer mais e mais com Cristo. Essa, irmãos, é uma condição básica de todo cristão. Assim como Paulo existe por causa desse evangelho, nós que fomos separados para Jesus Cristo, também existimos por causa desse evangelho. Toda a nossa vida agora ela é moldada por esse evangelho. Nós somos salvos, somos moldados e agora somos transformados para sermos parecidos com Cristo. Nós somos servos dele, seus discípulos. Por isso que Paulo também, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele fala que tudo quanto fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que é da nossa vida, tudo que é feito por nós, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, deve ser feito assim como ele nos ensina, em nome do Senhor Jesus. Por isso, o que é que Paulo vai pensar sobre a vida cristã? Que é uma vida de representação, porque você não está ali falando de si mesmo, você não está ali anunciando a si mesmo, você está representando a Cristo como servo dele. Então, para que você faça as coisas em nome de Jesus, você precisa entender que você não é nada além do que você é em Jesus. Em outras palavras, isso quer dizer que nada em nossa vida tem valor ou significado a não ser em Cristo. E se há alguma coisa na nossa vida que tem valor próprio e não tem relação com Jesus, quando você vive essa dimensão da vida, você não representa Jesus nela.
mas a si mesmo. Por exemplo, uma profissão. Você pode ter a sua profissão, buscar, né, uma qualificação e assim se aperfeiçoar. Mas se a única função desse trabalho é de uma autoexpressão, às vezes alguém fala assim para você: eu quero esse trabalho porque alguém lá atrás me disse que eu não sou capaz. E eu quero mostrar que eu sou capaz. Então, o seu objetivo é o quê? É uma autoexpressão, né? É um lado da vida que você quer que exista não por causa de Jesus, mas por causa de você. Porque você quer mostrar para alguém que você nem lembra mais que disse isso, que você não era capaz, que você pode, que você é capaz sim. E o que é triste é que isso vai desaparecer depois, quando você desaparecer. Então, quando você vive alguma dimensão da sua vida que não representa Jesus, você está representando a si mesmo. Talvez a sua inteligência, talvez a sua capacidade, talvez algo que você construiu e tem orgulho daquilo. Para que as coisas, irmãos, tenham duração, elas devem estar conectadas a algo eterno. A minha identidade, a identidade de cada um de nós é definida pela minha união com Cristo. Pois é a partir dela que eu compreendo quem eu sou diante de Cristo, quem eu sou como criatura, né, como pecador, a minha condição pecadora e também o que Ele fez por mim. É a partir de Cristo que eu entendo o meu significado, o significado da minha vida, do que eu faço, da minha vida na igreja, do meu trabalho, da minha vida familiar, dos meus relacionamentos. É a partir dele que eu encontro sentido. Se eu procuro sentido em outras coisas, a gente tem falado isso pela manhã, falando em Eclesiastes, eu vou terminar sempre aborrecido da própria existência, daquilo que eu faço, porque aquilo não é capaz de trazer o sentido que eu tanto procuro, que preenche a minha alma, que traz ali significado para a minha vida. Então, aquilo que em nós não está ligado a Jesus vai desaparecer. Quanto mais você vive como representante de Jesus no mundo, mais da sua vida você vai entender um significado real. E é isso que Paulo fala sobre ser de Jesus. Só em Jesus, irmãos, as coisas têm significado. E é um significado que é permanente. Nele você vai encontrar segurança. Nele você vai encontrar sentido. Nele você vai encontrar beleza. Eu procuro representar Jesus e viver em nome dele porque eu acredito que tudo aquilo que é necessário para eu ser alguém, tudo que existe de valor e importância para mim, está em Jesus. Eu não preciso ficar desesperado procurando significado ou dando significado à minha vida em outras coisas, mas somente nele. E por isso, quando eu busco nele esse significado, eu não me sinto que estou perdendo a mim mesmo. Quem você realmente é e tudo que pode ser no mundo está em Jesus. Amém? Por isso, irmãos, preste atenção. Veja que o preâmbulo da carta não é à toa que Paulo fala. Olha o tamanho da introdução que Paulo traz da carta. Por quê? Porque ele não está fazendo aqui firulas espirituais, né, argumentos daqui para enfeitar, né, e aumentar o texto. Não é isso. O que é que Paulo está deixando claro com essa introdução? Que o que importa é Jesus. Mais do que nós mesmos. E que nós somos chamados assim para sermos seu representante, para sermos seus discípulos em primeiro lugar, e sermos dele, termos a sua palavra, o seu evangelho moldando as nossas vidas. Por isso que Paulo traz essa grande introdução para mostrar como que o evangelho deve moldar as nossas vidas e como Cristo é quem traz para ela o significado. Agora vamos avançar. A partir do versículo 8, Paulo começa agora a manifestar o desejo de ver os irmãos ali em Roma. Veja a atitude dele, né? Versículo 8 nos fala: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, de seu Filho é minha testemunha de como sempre vos menciono. Paulo aqui dá graças a Deus por todos os irmãos ali em Roma, porque a fé dele, em Cristo é espalhada em todos os lugares. Em outras palavras, Paulo está feliz porque ele encontrou crentes de verdade. Ele soube do testemunho dos irmãos que perseveram na fé, e aquilo é motivo de alegria para ele. Isso pode parecer pequeno, irmãos, no primeiro instante, mas pare para pensar. Quantas vezes você ficou sabendo de alguém que demonstrou a sua fé de forma corajosa, concreta, e você se alegrou com isso? A gente às vezes fica motivado com isso quando vê vídeos na internet, né? Mas um exemplo próximo a você. Quantas vezes você viu alguém confessar Jesus Cristo, não ter medo de represália, não ter medo de cancelamento, e você se alegrar com isso? Ver um crente sendo crente de verdade.
né? As razões do porquê nos alegramos dizem muito sobre nosso coração. Veja Paulo como exemplo, porque ele ficava feliz quando vinham os crentes sendo crentes, quando vinham os irmãos perseverarem ali na fé. E isso para ele era um motivo de grande alegria. Veja então com isso o vínculo que Paulo tem com a igreja, porque a igreja de Jesus é importante para ele. Ele dá graças a Deus quando vê a igreja prosperar, quando vê a igreja perseverar na fé, quando vê a igreja avançar no reino de Deus. Ao mesmo tempo que ele fica entristecido quando vê a igreja sendo perseguida, quando vê a igreja sendo dividida pelo pecado, quando vê tantas coisas acontecerem na igreja. Isso é lição para nós. Porque Paulo se alegra e agradece a Deus, e esse serviço ao evangelho altera os seus sentimentos. Por que ele se alegra com a igreja? Ou ele se entristece com a igreja quando as coisas ruins acontecem? Porque Paulo foi transformado pelo evangelho de Cristo. E quando você é transformado pelo evangelho de Cristo, você enxerga as coisas de modo diferente. Você se alegra com os progressos da igreja de Jesus Cristo no mundo. Você só vai ter esse sentimento, né, de que se preocupa com a igreja, com a missão e com o bem-estar da igreja quando você está no evangelho. Quando a igreja está em sofrimento, passando por tribulações, você se entristece com ela? Você chora com ela? Veja versículos 9 a 11. Olha o que Paulo nos diz. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Olha o que Paulo fala. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Embora, como eu tenha falado, Paulo tivesse desejo de ver os cristãos romanos, ele esteve em Roma como prisioneiro. Mas observe aqui o cuidado que ele tem com os irmãos. Porque esse cuidado é importante. Nós vemos no Brasil, por exemplo, a era dos desigrejados, né? Talvez você tenha ouvido falar por aí, né, desse termo, de pessoas, né, que se enxergam nesse grupo. Talvez, né, você que seja desigrejado tenha dado aquela canseira de igreja, né? É o desigrejado que justifica isso. Ou às vezes você está na igreja e está cansado de igreja, né? Cansado desse papo de igreja, daquele negócio que você vai indo, vai repetindo, parece que é sempre a mesma coisa. Você talvez tenha passado por algum momento dentro da igreja que você foi machucado, né? Ou de repente as pessoas na igreja simplesmente não corresponderam às suas expectativas que você tinha, que muitas vezes eram elevadas. Muitas pessoas, irmãos, em geral, encontram inúmeros motivos para se cansarem de igreja. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas você deve manter sua saúde espiritual e continuar participando da igreja, que é a comunhão dos santos. Como é que eu sei que eu estou saudável espiritualmente, não estou doente espiritualmente? Porque você tem esse espírito de Paulo. Você se alegra quando a igreja se alegra e você chora quando a igreja chora. Você, por exemplo, não fica triste com a igreja quando ela não se lembra do seu aniversário. Você fica triste com a igreja porque tem pecado na igreja. E assim como a igreja sofre, você também sofre. Você fica alegre com a igreja não porque ela se lembrou do seu aniversário, mas porque a igreja, Deus se manifestou na igreja e ela está funcionando como igreja. Todos os domingos ela abre as portas. Temos cultos todos os domingos. As coisas continuam. Dia após dia, semana após semana. Então isso é motivo de alegria para nós, de gratidão para nós. E é esse o espírito de Paulo, porque assim como ele vê os irmãos perseverarem na fé, ele fica animado com isso. Alguém que é transformado pelo evangelho agora vê os irmãos perseverarem e aquilo é motivo de gratidão a Deus. Alguém muitas vezes que cai em pecado, que muitas vezes se afasta do Senhor, é motivo de tristeza. De muitas vezes uma alma contrita, de muitas vezes chorar por aquela pessoa. Então, Paulo é esse irmão que se alegra quando a igreja prospera e também chora quando a igreja sofre. Você é assim também com a igreja? Veja que ele vem orando constantemente para que ele tivesse uma oportunidade de compartilhar do evangelho com os irmãos daquela igreja. Ele não apenas dá graças a Deus por ver os irmãos firmes na fé, mas ele fala que tem um desejo de estar lá com os irmãos. Por que Paulo está falando isso? Porque o desejo dele era de edificar os irmãos mutuamente. Ele queria compartilhar um dom espiritual, uma graça que ele recebeu.
Ele não queria apenas ali escrever, talvez, né, a carta, confortar os irmãos e não estar com eles, mas ele queria estar lá para compartilhar com aqueles irmãos a graça. Então ele queria compartilhar um dom espiritual. E compartilhar um dom espiritual, irmãos, não é o mesmo que você compartilhar seu pastel com caldo de cana, né? Não é uma coisa fortuita, né, ordinária que a gente compartilha. Paulo não está falando aqui de amizades, né, que às vezes a gente faz. Paulo está falando de compartilhar coisas espirituais, dádivas que ele recebeu do Senhor. Assim como ele foi edificado e transformado, né, por essa dádiva, ele não quer reter essa dádiva, ele quer distribuir, compartilhar com os outros irmãos para que sejam fortalecidos, né? Então, as coisas que Deus me deu, as dádivas espirituais, coisas que tem na minha vida que não são posses pessoais, mas que eu recebi pela minha comunhão com o Senhor. E é isso que ele quer compartilhar com os irmãos. Então aqui nós temos uma comunhão, a posse da graça. E ele fala que essa comunhão, que ele quer desejar essa comunhão, né, de compartilhar com os irmãos, porque ele está no Evangelho. Se você está no Evangelho, se você está em Cristo, é natural que você tenha essa alegria de Paulo, de você querer se apresentar na igreja, de você estar na igreja, frequentar a igreja nos cultos dominicais. É natural que você queira encontrar cristãos verdadeiros, que sejam firmes no seu testemunho, que você queira ter amigos na fé, gente que crê na mesma coisa, que ora, que se preocupa com a sua condição espiritual, gente que você sinta a necessidade de ler a palavra de Deus com esses irmãos. São dádivas espirituais, irmãos. São desejos que Paulo tinha com os irmãos e que nós também devemos ter. De compartilhar desse evangelho, de orar juntos, de ler a palavra juntos, de cantarmos juntos e cultuarmos juntos. Ah, mas alguém pode dizer, né? Eu não sinto nada disso. Não tenho esses desejos. Você precisa sentir, meu irmão. Porque se você não sente, você está doente. Se você não sente nada disso, o seu evangelho não incomoda você de você querer compartilhar essa graça com os irmãos, ele não está no lugar que deveria estar em sua vida. Se você sente uma falta completa de disposição e dessa sede de compartilhar com os irmãos os dons que Deus te deu, você está doente espiritualmente. Veja que o espírito de Paulo é de compartilhar, de trazer essa dádiva para que os irmãos sejam edificados. Paulo vê que os irmãos também precisam dele, mas ele também precisa da igreja. Ele precisa receber algo da igreja e quer compartilhar algo com a igreja. Agora veja o versículo 12, que nos diz: isso é para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. É isso que a gente precisa. Você como crente precisa ver um crente, porque quando você vê um crente sendo crente, te dá vontade também de ser crente, não é? Você vê alguém testemunhando com coragem, com temor a Deus, mantendo-o íntegro na sua fé, você fala assim: rapaz, esse é um crente de verdade. Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero parecer com Cristo, assim como essa pessoa se parece. É verdade, irmãos, que muitas vezes a gente vê, né, a gente precisa disso, dessa graça na nossa vida. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de cristãos que possam caminhar cada milha, né, junto com a gente, para a gente ser encorajado, para a gente dividir as cargas, para a gente ser fortalecido na caminhada. É verdade que a gente vê muita coisa ruim na igreja de Jesus. Mas se você ler as cartas de Paulo, isso não é novidade. Paulo, na verdade, via coisas horrorosas acontecerem na igreja. Aos Gálatas, por exemplo, ele está desesperado, porque ele vê a igreja totalmente ali entregue à corrupção. Aos Coríntios, Paulo exorta a igreja a sair das divisões, das imoralidades que viviam. Então nós precisamos ser encorajados por uma fé mútua. E aí muitas vezes, né, tem pessoas que usam essa desculpa de que há coisas erradas para não se juntar à igreja. A pessoa fala assim: já que tem tanta coisa errada, né, eu não quero participar. Mas preste atenção, se você falar isso é uma forma, meu irmão, sem você perceber, de você justificar um desejo de jogar tudo para cima. Sabe por quê? Porque lá no fundo, às vezes, você está cansado de ser crente, de buscar a Deus, de insistir naquela oração, está cansado de lutar contra o pecado. E aí, naquele momento que você é ferido emocionalmente por alguém, algum comportamento, alguma palavra, de repente, agora você se sente corajoso para ser suficiente e ser um desigrejado. Mas sem perceber, com isso, você está sendo corajoso
para pecar, que era o que você queria fazer antes. Você estava procurando uma oportunidade. Não se engane. Paulo, que prega o evangelho, é alguém que foi alterado pelo evangelho, foi transformado por esse evangelho. E observe que ele quer compartilhar com os irmãos essa graça. Ele quer estar com os irmãos e edificar esses irmãos. Por isso que ele acha que ele tem uma dívida. Observe os versículos 13 ao 14. Não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Olha o que Paulo fala. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo acha aqui que tem uma dívida com os irmãos, tanto com os ignorantes também quanto com os sábios. Ele tem sentimento de dívida, ele se sente vinculado por esse sentimento de dívida aos irmãos. Que dívida é essa? Abra comigo Romanos, capítulo 13, versículos 6 a 8. Romanos, capítulo 13. Sobre dívidas, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Agora preste atenção no versículo 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo fala aqui de dívidas legais que devem ser saudadas, né? A honra, o imposto, o tributo. Mas observe aqui que ele fala de uma dívida especial que é para ser mantida. Uma dívida que nunca vai ser saudada, que é a dívida do amor. De algum modo, depois que nós recebemos a graça de Cristo, nós nos tornamos eternamente endividados, porque endividados uns para com os outros, com uma dívida que nós nunca vamos pagar. Mas nem por isso nos entristece. Porque o que nos tornou endividados, aqui que Paulo fala, não foi uma exigência legal, foi a graça. O fato de sermos alcançados pela graça nos torna devedores dessa graça, que agora nós devemos compartilhar uns para com os outros, graça, misericórdia, e sempre seremos devedores dela. Então é isso que Paulo está falando, o dever do amor que nunca se esgota. A dívida do amor, ela não se trata de um sentimento, né? Não é um mero sentimento de obrigação ou de culpa que você, às vezes, possa ter e saldar essa dívida. O que é que Paulo está falando aqui de maneira metafórica, usando a linguagem da dívida? Que uma vez que a graça atingiu você, que você é moldado por esse evangelho, que você agora enxerga a realidade de uma forma diferente, transformado por esse evangelho, renovado por Cristo, você compreende agora que você apenas não cumpre obrigações para com seu próximo. Sua vida agora não é meramente de apenas pagar suas dívidas e cuidar da sua vida. Não é isso mais. Uma vez que você agora foi alcançado pela graça, ela vai suprir você plenamente. Sua relação com o próximo não é mais baseada em dívidas ou obrigações, mas no amor ágape. Não é mais cobrar e pagar, mas dar e receber livremente. Por isso que em Romanos 13, Paulo nos fala que nós podemos dever uns aos outros no amor, porque este amor cumpre a lei. Então, uma vez que nós recebemos essa graça, uma vez que nós fomos alcançados por ela, nós agora passamos o resto da nossa vida cuidando uns dos outros. Nos preocupando com os irmãos, edificando, exortando, cantando, hinos com os irmãos, andando juntos, dividindo as cargas, compartilhando as alegrias, chorando nas tristezas e no sofrimento, devendo sempre o amor uns aos outros. Como você vê a sua relação com os outros, com a sua igreja, com o seu irmão? Às vezes alguém fala assim, eu tenho que cumprir os meus deveres mínimos em relação aos outros, porque o resto da minha vida é para mim. É como se a pessoa estivesse dando o seu dízimo na relação com o próximo, né? Os meus 10% aqui, o resto é só a minha vida aqui e pronto. Mas observe que Paulo fala exatamente o contrário disso. É um sentimento de dívida que nunca passa.
Quanto mais você paga, mais endividado você fica. É uma dívida do amor de uns para com os outros. E essa dívida só é possível quando o Evangelho molda e transforma a nossa vida. Nós nos tornamos agora devedores. Agora nós queremos compartilhar, conversar, ensinar, exortar, andar junto, né? Assim como Paulo tinha aquele desejo de compartilhar da graça com os irmãos e edificar os irmãos, nós também devemos ter esse desejo. E por último, a tese central desse capítulo é os versículos 16 e 17, que diz: "Por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Veja que aqui Paulo está falando 3 coisas sobre esse Evangelho. Que Evangelho é esse que molda o meu coração, a minha vida, que molda os meus relacionamentos, que molda a minha igreja? Esse Evangelho, em primeiro lugar, ele é o poder de Deus. Poder esse para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, esse Evangelho opera igualmente, tanto para com o judeu, quanto para com o grego. Em terceiro lugar, esse Evangelho ele é o poder de Deus para salvar. Então, esse Evangelho é poderoso por causa da revelação da justiça de Deus. E aqui nós temos o plano da carta. A primeira parte da carta, se você ler Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala sobre a justiça de Deus no Evangelho. E ele expõe, né, a justiça de Deus mediante a fé. Dos capítulos 5 até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre o poder salvador de Deus no Evangelho. Do capítulo 9 até o 11, ele vai falar sobre o lugar do judeu e do grego, e também do gentio no plano da salvação. E por último, ele também vai falar implicações éticas do Evangelho a partir do capítulo 12. Mas observe, nesses versículos 16 e 17, Paulo traz um resumo desse Evangelho. Lembre-se, ele vem falando que esse Evangelho molda a minha vida, me torna endividado, porque agora eu tenho sempre que compartilhar o amor para com os irmãos. E esse Evangelho, ele fala que ele não se envergonha. Por que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho? Parece que alguém ou alguma situação tentou envergonhar Paulo. E ele passou pelo mesmo tipo de experiência que nós passamos, né? A carta aos Hebreus nos fala que nós experimentamos o opróbrio do Evangelho. Por que isso? Porque, meu irmão, seguir o Evangelho, ter uma vida moldada por ele, significa para o mundo uma vergonha. Lembre-se de que esse Jesus ressuscitado entre os mortos morreu na vergonha. Não apenas morreu com dores, mas morreu sob humilhação. Então, Paulo está preocupado em dizer para a igreja de Roma que ele não tem vergonha desse Evangelho. Por que a gente se envergonharia desse Evangelho? Talvez alguém tenha passado pela experiência, né, de falar assim: "Você é crente?" E aí a pessoa fica com receio, né, às vezes com medo de falar se é crente. Por que Paulo se envergonha? Por que a gente se envergonharia do Evangelho? Porque neste mundo existem forças com valores opostos aos valores do Evangelho, que consideram a vida evangélica uma vergonha, consideram a fé nesse Evangelho motivo de vergonha. E é interessante a gente observar que Paulo termina o versículo 15 nesses termos, porque lembre-se de Roma, ela era o centro do mundo, do império naquela época, né? E foi Roma quem crucificou Jesus. Foi Roma quem envergonhou o Filho de Deus naquela cruz. Então, quando Paulo decide, né, que de todos os lugares que ele foi, sendo ele um cidadão romano, agora ele vai anunciar o Evangelho aonde? Na capital do império, no lugar que crucificou o Filho, no lugar que representa o centro do poder que crucificou o Filho de Deus. Então ele precisa respirar fundo e dizer para os crentes: eu não me envergonho desse Evangelho. Não me envergonho desse Evangelho. E isso foi tão difícil para Paulo como é para a gente hoje, porque por causa, muitas vezes, do mau testemunho, maus pastores e maus crentes, às vezes você fica envergonhado de se confessar cristão publicamente, né? Muitas vezes a gente tem vergonha das coisas erradas que muitos, em nome de Deus, fazem. E devemos ter vergonha mesmo, nos envergonhar disso. No entanto, não é dessa vergonha que Paulo está falando aqui. Não é dessa vergonha de pessoas que usam o nome de Deus para fazer coisas erradas e praticar o mal. Mas é a vergonha, meus irmãos, de dizer que a sua alma e o seu corpo são de Jesus. Que não há nada na sua vida que seja tão importante quanto Jesus.
que é Ele o seu Salvador, que é Ele quem dá sentido à sua vida. Então, é dessa vergonha que Paulo está falando, que ele não se envergonha de anunciar esse evangelho da graça, de que ele agora pertence a Cristo, de que agora ele é um apóstolo, de que ele agora é transformado por Cristo. Então, Paulo aqui precisa vencer a timidez para dizer que não se envergonha do evangelho. Como que Paulo vencia a timidez de pregar o evangelho na capital dos crucificadores, né? Abra comigo Efésios capítulo 6, última leitura dessa noite. Efésios capítulo 6, versículos 17 até o 20. Ele está falando aqui sobre a armadura de Deus, e aí usa o exemplo do soldado, né, dos acessórios do soldado. Olha o que ele diz a partir do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada, quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Observe aqui que Paulo pedia aos irmãos orações para que ele tivesse coragem de confessar a sua fé. Quando ele fala aqui, né, de com ousadia tornar conhecido, é ter coragem, audácia, intrepidez, sabedoria para comunicar esse evangelho. Se o apóstolo Paulo pedir orações aos irmãos para anunciar o evangelho, meu irmão, sem você orar, você não vai conseguir. Sem orar, você não vai conseguir estudar esse evangelho e depois dizer para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas ao seu redor, que é aquilo que você acredita e que eles também deveriam acreditar nisso. Sem orar, você não vai conseguir. Por isso, ore a Deus, peça a Ele que lhe dê a sabedoria, a coragem para anunciar o evangelho. Como você vai fazer isso sem oração? Não vai. Se Paulo precisava de oração, quem somos nós para não precisarmos? Por isso, eu gostaria de encerrar com algumas perguntas para refletirmos essa noite e colocarmos em oração durante a semana, pedindo ao Senhor também que nos capacite para isso. Você, meu irmão, minha irmã, tem a sua vida moldada pelo Evangelho? Ele modifica as suas afeições, as suas relações? Você se sente um representante desse Evangelho? As pessoas, quando ouvem as suas palavras, ouvem as palavras de alguém que representa esse evangelho, palavras que edificam, palavras de salvação, palavras que exortam. Você descobre que esse evangelho dá sentido à sua vida. Você se vincula aos outros em amor, com esse sentimento de Paulo, de que é endividado no amor para uns para com os outros. Você se sente em dívida de uns para com seus irmãos? Com o seu semelhante? Você se alegra com a sua igreja? Quando a sua igreja é abençoada, né, de diversas formas, você fica feliz com ela? Agradece a Deus por ela? Pede para que continue, né, renovando as alegrias e tendo o privilégio de compartilhar essas alegrias? Você chora com a sua igreja? Você lamenta quando vê às vezes alguém cair em pecado? Você fica triste por isso? Você se lamenta quando a sua igreja é perseguida? Quando você vê aquelas notícias de cristãos muitas vezes perdendo a vida por amor a Cristo em muitos lugares que perseguem, você se compadece disso? Você se entristece com isso? Você tem esse senso de confiança e essa coragem de anunciar o evangelho? Você teria vergonha de chegar para os seus amigos e falar assim: eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus e vocês também deveriam acreditar? Peça a Deus que lhe dê a coragem, dê a sabedoria, para que possa, assim, comunicar esse evangelho, que ele possa moldar a sua vida. E faça isso sempre orando ao Senhor, colocando diante dele, suplicando a ele que lhe dê coragem, intrepidez, disposição para anunciar esse evangelho. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Quando tratamos o evangelho de maneira leviana, muitas vezes. Quando tratamos
o evangelho da salvação, ó Pai, as palavras de salvação, de maneira negligente, de maneira omissa, de maneira muitas vezes, ó Pai, que não agrada ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos transforme a cada dia, Deus. O Senhor sabe das nossas vidas, de como vivemos, e aquilo que não agrada ao Senhor, Deus, pedimos que o Senhor afaste de nós. Que a nossa vida, ó Pai, seja moldada por esse evangelho, que um dia nos alcançou, ó Deus, nos tirou daquela condição de perdidos e pecadores e nos transformou agora, ó Pai, em santos, eleitos do Senhor. Ó Deus, renova, ó Pai, aquece nosso coração com a Tua palavra a cada dia. Não deixa, ó Pai, que as rotinas da vida, ó Deus, que as pressões esfriem a nossa fé, ó Deus. Mas que esse evangelho, Deus, possa renovar o nosso coração, Deus, arder em nosso coração a cada dia. Que possa, Deus, arder de tal forma que tenhamos o desejo de sempre edificar os irmãos, uns aos outros em amor. Podemos assim, ó Deus, caminhar juntos, edificar sempre, ó Deus, a Tua igreja. Possamos juntos nos alegrar, testemunhar, ó Deus, da Tua graça e também, ó Deus, sofrer juntos, dividindo as cargas e caminhando juntos, pois somos igrejas do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, quando muitas vezes nos envergonhamos. Ficamos acanhados com o nosso testemunho. Ficamos, ó Deus, entristecidos, ó Deus, e receosos de compartilhar a Tua palavra, porque vemos muitos exemplos errados. Mas, ó Pai, como o Senhor nos ensina a Tua palavra, nós não devemos nos envergonhar desse evangelho, porque Ele é a salvação, porque Ele é a redenção. Nos dá, ó Pai, coragem e sabedoria, ó Deus, para nunca negarmos essa fé, para sempre caminharmos e estarmos firmes no Senhor, para sempre anunciarmos, ó Pai, esse evangelho que transformou as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um nessa noite e nos dá, ó Deus, um restante de noite debaixo dos Teus cuidados. Abençoa cada família, ó Pai, aqueles também que não puderam vir neste domingo, aqueles que estiveram, Deus, estudando e prestando provas de concurso, que o Senhor possa assim abençoar a cada um desses. Assim nós pedimos ao Senhor, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.